Mas, ô Fabrício, você viveu o vestiário, assim, eu tenho a impressão que há um problema de energia no Cruzeiro. O desafio do Tite é trazer a energia desses caras de volta, né? E assim, o próprio Tite também, né? Mas até o externo, né, cara? Porque você observa a arquibancada, hoje 15 mil pessoas aqui, é um público pequeno pro que o Cruzeiro põe na arquibancada. O preço do ingresso não estava caro, o momento recente do Cruzeiro é bom, a média de público do Cruzeiro é espetacular desde o ano passado e nessa temporada também é. E assim, o externo não comprou muita ideia. Acho que o desafio do Tite é trazer de volta a energia desse time. Parece a energia meio baixa, né? Você falou de cobrança dentro de campo, por exemplo, né? Dos erros do William, de chamar o cara mais pra perto. Acho que tem um monte de coisa, né? Um monte de coisinha que vai contribuindo pra isso, mas é um trabalho que começou já com uma certa rejeição antes de começar, né? Antes do cara chegar. Eu acho que o Cruzeiro tem um problema de elenco, a gente já conversou isso ao longo da semana. Acho que as soluções ofensivas num dia ruim do Caio Jorge, elas não existem. O Tite olhou pro banco hoje e tinha que ter colocado os moleques mesmo, porque era o que tinha, tá? Ele tinha o Neis, ele tinha o Kenji, e tinha o Wanderson, que não faz gol, mas ele tinha que ter colocado. Mas o Cruzeiro não tem soluções também ofensivas para um dia que o Caio Jorge não faz gol. Jogadores estão abaixo, então acho que é muita coisa. Eu não aponto o dedo só pro treinador, que também errou, que também cometeu muitos equívocos, mas é um monte de coisinha, né, que tem culminado numa energia ruim, um baixo nível de confiança em todos, né? Acho que os jogadores, a comissão, a torcida respondendo na arquibancada, não tá legal, né, Fabrício? Não tá legal? É normal, né? O torcedor tá com essa desconfiança, né, Cirilo? Jogo ruim, horário ruim, 9h30 da noite para começar, quinta-feira. Desconfiança com o treinador, com o time que não tá competindo bem. É difícil também, cara. Eu acho assim, o torcedor, ele sempre tá ali disposto, né? Eu sempre, quando joguei, eu imaginei isso, sabe? O torcedor tá ali, aquele galinho seco que tá pronto para pegar fogo, sabe? Assim, e o jogador ali dentro precisa ser a faísca. Precisa ser a faísca. Sabe, se não vir dali não adianta, cara, porque não tem torcedor que faça milagre, sabe? Eu acho que tem que partir deles. Essa cobrança, essa competitividade, realmente não tá legal. E vai ficando pesado, a gente viu isso nitidamente no segundo tempo. Jogadores meio que escondidos, né? No segundo tempo, um ou outro só chamando a responsabilidade, mudando, não tem jeito. Você para de arriscar, porque começa a ficar pesado, puxado e faz parte. Agora, cabe os jogadores aí se cobrar. Eu acho que a gente tem que falar, os jogadores, cara, eu sempre quando eu joguei, eu não gostava de, tipo assim, o time é muito amiguinho, cara. Tanto é que assim, eu não tenho muito amigo na bola por causa de, tem os companheiros, amigos, fiz sim. Mas pensando nos 20 anos de carreira praticamente que eu fiz, convivia com 30, 40 jogadores, hoje são muito poucos os meus amigos, sabe? Porque às vezes a turma levava pro coração, a cobrança, sabe? É isso, mas é isso. Não, tem que se cobrar ali dentro. Tem que se cobrar ali dentro pra coisa não ficar ruim pra todo mundo. Não pode. Quando o jogador tá, às vezes você faz uma baita de uma temporada igual foi o ano passado, aí os jogadores ficam naquela, vai vir e tal. Aí chega o treinador com um pensamento novo. Aí às vezes o treinador tira um jogador aqui, o outro já toma as dores, já sente. Não pode ser assim, gente. Eu acho que eu sempre fui, eu sempre respeitei. Muitos treinadores até às vezes lutavam pra ter uma brecha pra me sair do time e colocar jogadores que às vezes traziam pra temporada mas não dava essa brecha. Eu acho que tem que pensar, o jogador tem que pensar nele, no time, na torcida, na instituição que ele tá representando, no investimento que a diretoria tá fazendo, sabe? Então, não pode ter essa muito amiguinho, tem que ter mais cobrança, cara, tem que se cobrarem, e é pro bem, o outro jogador tem que aceitar. Hoje em dia tá muito assim, não pode falar. Pô, recentemente eu trabalhei na base lá, ninguém falava. Eu falei, gente, o jogo é falado. Que jogo é esse? Vocês não falam, lá no profissional se fala. Ah, não, mas se cobra o outro, tá expondo, vai expor o colega. Olha que loucura que chegou o futebol. Ninguém tá expondo, isso é normal cobrar, cara. Não é porque eu abro o braço, porque eu chamo o meu companheiro, eu sou melhor que eu, tô querendo jogar ele pras cobras. Entendeu? Não existe isso. Existe querer no final. Você tá brigando por um título, querendo alguma coisa. Precisa rever muita coisa, viu, Cirilo? Precisa resolver muita coisa. Agora é trabalhar, cara. Tem que trabalhar. Fica pesado, o resultado pesa, pressão aumenta. Entendeu? A gente conhece bem a nossa diretoria, o nosso presidente, sabe como é que funciona as coisas.
torcida que cobra. Faz parte da grandeza do Cruzeiro. Eu já fui vaiado aqui ganhando de 3-0. Deixei ele buscar o gol, a gente começou a tocar de lado e ele foi vaiado. Então imagina numa situação dessa. Faz parte. Time grande é assim. Tem que ter a cobrança, o jogador tem que estar acostumado com isso. E aí vai ficando cada vez mais pesado nesse é aquele clima de velório, né, no vestiário. Tudo jogado fora. Por quê? Será que eles não aprenderam a lição ano passado? Esse Campeonato Brasileiro não pode dar mole. Segundo o primeiro tempo que fez, com essa grandeza que fez, e Cruzeiro. Hoje foi Cruzeiro o primeiro tempo. Até os 30, 35. Apesar que uma vez ou outra eu achava que poderia ter competido um pouco mais na marcação. Não é só competir atacando. Mas aí você joga tudo por água abaixo. Entendeu? Aí fica esse clima horrível, que a pressão aumenta. E aí tem que aguentar, né? O jogador tá pedindo pra acontecer isso. Ale, leitura você faz agora com um cadinho mais de tempo sobre todo esse ambiente que é ruim, né, Ale? Cruzeiro é a lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Após 2 rodadas, em especial pelo que fez na última semana, né? Na derrota para a equipe do Botafogo. Lembrando, além do Cruzeiro, só o Corinthians tem 0 ponto, mas o Corinthians jogou uma vez só o duelo de estreia. Nesse meio de semana ele não jogou pelo Brasileiro, porque hoje jogou o Paulista e venceu o Capivariano por 3-0. Leitura que você faz desse momento todo, desse cenário todo que é ruim, Ale? Ô Cirilo, tem uma conversa que o Fabrício deu uma pincelada, né? Que não é para agora, mas que é uma discussão interessante. Na base, você não pode nem mais dar bronca nos jogadores, porque tem reunião quase que semanal, porque tem palavras que você não pode usar mais nas categorias de base. Tem isso? Pra dar dura nos caras, porque senão os caras vão lá, falam pro empresário, o empresário fala pra imprensa e aí vira uma loucura. Você tem que tomar cuidado quando você vai dar uma bronca no moleque. Por isso que sobe esse tanto de menino mole pro profissional de também aí, né? Mas muito, a nossa formação sabe? Mas enfim, esse é um outro assunto. Tem uma coisa que eu tenho dito desde o início da temporada, ô Cirilo, que é uma coisa que pra gente fazer um exercício de reflexão, né? Quantos jogadores desse Cruzeiro que viveram a sua melhor fase na carreira em 2025, que jogaram a bola em 2025, que eles nunca tinham jogado antes na sua vida profissional, mas são vários. Você falou uma palavra que eu acho muito importante: energia. O ano passado, a partir do momento que o Léo Jardim fechou o time, fez a escalação que ele achava correta, porque o Léo Jardim, primeiro ele escalou o time da diretoria, né? E aí demorou pra engrenar. A gente fez até as contas aqui, viu, o Cirilo? Que foi no 9º jogo do Léo Jardim que ele achou a formação, que ele confirmou a formação, e foi o primeiro grande jogo do Cruzeiro na temporada, que foi contra o Bahia, né? Ele estreia com uma formação reserva contra o Democrata de Governador Valadares, perde 2-1, depois os 2 empates contra o América e a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro. Ele teve 1 mês de treino e voltou com o time da diretoria, inclusive ganhando do Mirassol 2-1. E o Caio Jorge nem era titular absoluto desse time, né? Ainda tinha os Cobrão e tal. E nesse jogo contra o Mirassol, o Cássio foi o melhor do jogo. Aí depois perdeu pro União, aquele time da Sul-Americana horroroso, perdeu por 1-0, perdeu pro Inter 3-0, perdeu aqui no Mineirão pro Muxuque e Runa, pros Índios, 2-1. Aí ele mudou o time contra o São Paulo, foi uma atuação bacana, e aí contra o Bahia arrebentou na 9ª partida, né? E a partir dali, vários jogadores jogaram um futebol que eles não estão acostumados. Não estão acostumados. Você pode colocar e pode até pesquisar. Para mim foi a melhor temporada do Fabrício Bruno, que tava, quando vem pro Cruzeiro, o Fabrício Bruno é reserva do Flamengo, né? Para mim foi a melhor temporada do Vidalba, que começa desacreditado até pelo Léo Jardim. Pra mim foi a melhor temporada até então do Kaique, né? Que tava tentando se firmar e muito jovem e tal, mas jogou muita bola. O Lucas Romero, principalmente no momento ofensivo, era um outro jogador do que a gente se acostumou a ver, jogando muito. Lucas Silva jogando muito.
Matheus Pereira, depois daquela confusão de ir pra Rússia, fazer exame médico, não tô feliz, pedir pra sair e tal, jogou muita bola. O Christian foi a melhor temporada da vida dele, de forma improvisada pelo lado direito. O Wanderson ajudou muito, embora seja muito limitado. E o Caio Jorge arrebentou com a boca do balão, um dos melhores do campeonato. Será que esses caras conseguem manter esse nível em 2026? Será que a energia toda conspira a favor disso? Será que as mudanças no time, embora melhorem individualmente, coletivamente, causam um efeito que não é bacana? Hoje, por exemplo, que a gente fala muito do Tite e realmente ele tomou decisões equivocadas, e um time como o Cruzeiro não pode ter 4 derrotas nos últimos 5 jogos, contando o Campeonato Mineiro, que é fraco, né? Então o Tite tem a sua responsabilidade. Mas hoje, o que o torcedor faria diferente? Porque o torcedor fala o seguinte: o time estava pronto com o Léo Jardim, né? Não é a queixa? Falou assim, ó, o time pegou um time pronto e piorou o time, ok? Ele fez o quê? Ele tirou o Wanderson, que todo mundo quer que saia do time, inclusive eu. Ele tirou o Wanderson, colocou o Arroio, que não jogou nada, e tirou o Lucas Silva para colocar o Gerson. Pô, nem acho que o Lucas Silva, sei lá, você pode discutir se ele deve sair do time ou não, embora não tenha começado bem a temporada, como a maioria não começou. O Fabrício Bruno não tá jogando nada, né? Nada. O William não tá jogando nada. O Wanderson também tem as suas limitações, enfim. Mas ele tirou o Lucas Silva e colocou o Gerson no meio, porque a reclamação é que ele colocou o Gerson do lado e o Gerson tem que jogar no meio. E o Gerson jogou bem o primeiro tempo, muito bem. Então ele não mexeu. Deixou o time mais ofensivo, porque uma das críticas é que ele é retranqueiro. Deixou o time mais ofensivo. Ou o torcedor acha que quem ataca mais, o Arroio ou o Wanderson? Quem ataca mais, o Gerson ou o Lucas Silva? Deixou o time mais ofensivo. E o time criou uma série de grandes oportunidades para matar o jogo no primeiro tempo. Podia ter virado fácil 3-0. Tranquilamente, sem fazer força. Aquele lance, inclusive, que foi emblemático, né? Pra você ver que o futebol é muito maluco, né? O Caio Jorge rouba a bola do William e dá na cara do gol pro Matheus Pereira, na perna esquerda dele. Ele dá um traque na mão do goleiro. O goleiro podia ter pego com o pé a bola. O goleiro pega com a mão, liga o contra-ataque. Gol do Curitiba, é outro Curitiba. O coxa era aquela coxa do Thiago Reis, virou a coxa da Graciane Barbosa. Sabe, com uma garra, com uma vontade, com um tesão, acreditando que podia, porque eles vieram aqui pra perder isso? pouco. Opa, eu vou respeitar a tua coxa? A Dona Ivone, filha da mãe. Então, tem muita coisa que não tá encaixando e tem muita coisa que não vai encaixar. Não vai encaixar. Então tem vários jogadores que não são o mesmo e não serão o mesmo. Porque tem muita gente aí que, se jogasse há 5 anos o que jogou o ano passado, Cirilo, um tá na seleção da Argentina, outro na seleção brasileira, outro na... Eles não, na carreira deles não jogaram tanta bola. E essas coisas acontecem com certa frequência. Encaixou e deu certo, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque você pega esses caras aí, vai, olhando friamente pra esses caras. Você acha que esses caras do ano passado, eles olham nos olhos do elenco do Palmeiras e do Flamengo? E eles olharam. Não perderam jogos pra esses dois times. Não perderam e olharam jogando no mesmo nível e jogando, sabe, trocação com esses caras. E eles não são do mesmo nível. Eles foram do mesmo nível ano passado. Será que eles serão esse ano? E o Tite tem esse desafio, já com uma rejeição que tudo bem que eu não sou mineiro, mas eu juro que eu não entendo o tamanho da rejeição que o Tite já entrou ele chegou no aeroporto lá em Confins, já estava com rejeição. Tudo bem, eu acho também que na Copa do Mundo ele poderia ter feito um outro papel. É uma discussão. Mas, pô, porque é um cara que é campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão de tudo, pô. Sabe? Então, não entendo. Mas ele também não tá bem, o time não tá bem. E vou te falar, se não tiver uma mudança radical de postura, pelo menos, fica difícil. Porque o time tropeça no Mineiro, o time toma uma coleada no Campeonato Brasileiro, perdeu 3 pontos aqui,
que eu acho que não consegue recuperar. O que é recuperar? Vai ganhar do Flamengo no Maracanã, do Palmeiras no Aliança, né? Porque perder pro Curitiba em casa é muito complicado. Então, muita coisa precisa mudar, a postura precisa mudar, e o que aconteceu no segundo tempo hoje não é para esquecer, não. É para lembrar, para ter vergonha, para tentar se redimir e fazer um papel muito melhor diante do seu torcedor.